A reforma da Previdência deve entrar em votação na semana que vem, com alterações importantes em relação ao texto original proposto pelo governo, mas ainda assim com regras bem mais exigentes que as atuais para o contribuinte. Para comentar o que deve mudar, recebemos a presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB Bauru, a advogada Ana Paula Moretti. Ana Paula, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, Ana Paula, a OAB tem uma posição definida contrária à reforma da Previdência. Eu gostaria que você explicasse com base em quais argumentos. Sim, a OAB se posicionou contrariamente à reforma porque ela, primeiramente, está baseada na afirmação de que a Previdência é deficitária. Esse é um ponto que não foi suficientemente esclarecido, porque existem dados de entidades idôneas demonstrando que isso não corresponde à realidade. Então, esse é um primeiro ponto. O governo não apresentou um estudo detalhado, atuarial, demonstrando que, de fato, a Previdência é deficitária, até porque nós temos várias fontes de custeio da Previdência que não entram nesse cálculo que eles dizem que é a apuração do déficit da Previdência. Também nós somos contrários porque essa proposta, ela retira direitos sociais conquistados com muito esforço pelos trabalhadores, pela sociedade. Então, nós não podemos aceitar uma reforma na qual não se discutiu abertamente com a sociedade, com as entidades sindicais, com as entidades de classe. E também não leva em conta as desigualdades regionais que nós temos no Brasil, que são muitas. Então, você não pode comparar alguém aqui do Sul com alguém que trabalha lá no Nordeste, em situações bem difíceis, né, quando tem trabalho, né? E muito menos nós podemos comparar com pessoas que moram em países desenvolvidos. Você não pode comparar a Escandinávia, o trabalhador da Escandinávia, com o trabalhador aqui da nossa região, do Nordeste. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando nós lemos a proposta, a exposição dos motivos para essa proposta, nós vemos que há um interesse apenas econômico. Não se verificou a questão social, tanto que quem assina a proposta é o ministro da Fazenda, né? Então, não se preocupou com a questão social e que nós temos que pensar, são conquistas, nós vamos ter um retrocesso social sem precedentes. Vamos falar de alguns pontos, então, propostos e que vão entrar em votação na semana que vem, para a gente ver em que pontos residem essas maiores injustiças. A principal mudança da proposta é estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. E o governo queria estabelecer, inclusive, uma idade igual para homens e mulheres, em 65 anos. Foi alterada pelo relator, hoje está em 62 anos, vai ser votado, né? 62 anos para mulheres, 65 para homens. É justa essa mudança na visão de vocês? Não é justa, porque é a regra que vai prevalecer, né? Nós temos hoje a aposentadoria por tempo, que as pessoas não têm um limite mínimo de idade para se aposentar. Nós temos que pensar que o Brasil, as pessoas começam a trabalhar muito jovens, em condições difíceis, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que não é justo se fixar apenas uma idade mínima para a aposentadoria por conta da nossa forma, né, de trabalho. Muitas pessoas começam a trabalhar até antes dos 14 anos na área rural, né? Até 1998 a idade para se começar a trabalhar era 14 anos. Isso mudou em 98 para 16, então, e antes até 12 anos, né? Então, é injusto que nós não tenhamos direito de se aposentar também por tempo, né? Então, e além de estabelecer essa idade mínima, também tem a exigência de uma contribuição mínima
que aumentaria em relação ao que é hoje, né? Passaria para 25 anos. É a chamada carência, né? Que hoje, para as aposentadorias, você tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição e mais tempo que não necessariamente é recolhimento, né? E passaria, então, para 25 anos a exigência dessa carência, o que é uma dificuldade em muitas situações. Nós, hoje, vemos que a pessoa não consegue nem atingir muitas vezes os 15 anos para se aposentar, é difícil pagar, é difícil contribuir, a pessoa fica desempregada por um tempo e ela não consegue verter contribuições nesse período, né? E essa proposta, Ana Paula, ela prevê uma regra de transição. Ela valeria para todos que são contribuintes hoje, só para quem está próximo de se aposentar, e essa regra é justa? Como que vai funcionar? Essa regra, ela vai, diferentemente da proposta original, ela vale para todos que estão no sistema. Então, desde que a mulher tenha 53 anos e o homem 55 anos, poderia, então, se aposentar cumprindo a idade, essa idade, mais o tempo lá de 30 a 35 anos e mais um pedágio de 30% do tempo que falta na data em que for aprovada a emenda. Porém, existe lá uma progressão em que esse tempo, essa idade vai aumentando até se chegar nos 62 e 65 anos. Então, ao longo do tempo, isso acaba também se perdendo aí e as pessoas vão ter que se sujeitar aos 62 e 65 anos, lembrando que se aumentar a expectativa de vida em um ponto, também se aumenta em um ponto a idade mínima de 62 e 65 anos. Então, a pessoa começa a trabalhar sem saber exatamente com qual idade ela vai se aposentar, porque ao longo dos anos essa expectativa de vida pode mudar também e isso vai acabar prejudicando nesse sentido, né? E para marcar posição contrária em relação a essas mudanças que vão passar por votação, a OAB apoia a greve geral na sexta-feira também. Nós apoiamos, estamos aí com várias entidades, sindicatos, entidades de classe, já fazendo reuniões desde o começo do mês, nos organizando, convocando a população para participar do ato que ocorrerá no dia 28, a partir das 8 horas da manhã, já uma concentração em frente à Câmara Municipal, para começar o ato, a caminhada, isso, às 9 horas, mostrando para os deputados e senadores que nós não queremos essa reforma da forma como ela foi apresentada, sem essa discussão, sem levar em conta toda essa situação que o Brasil enfrenta e nossa realidade, né? Tá certo, Ana Paula, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço e estamos à disposição.